Olá, o meu nome é Gonçalo Santos, eu sou professor de Antropologia Social e Cultural na Universidade de Coimbra e vou estar a moderar este episódio do Tecnografias. O podcast Tecnografias é uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área da Antropologia e das Ciências Sociais. Cada episódio é uma conversa e um convite para refletir sobre os grandes desafios do mundo contemporâneo, na sua complexidade e pluriversalidade. Os nossos convidados de hoje são os antropólogos brasileiros Rodrigo Tuniol e Soraya Fleischer. Bem-vindo e bem-vinda ao Tecnografias. Rodrigo Tuniol é professor adjunto do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi presidente da Associação de Ciências Sociais da Religião da América Latina. Entre os seus muitos livros destacam-se On the Nature Trail, em 2015, Do Espírito na Saúde, 2018, A Espiritualidade Incorporada, 2022, entre muitos outros. Soraya Fleischer é professora associada no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e é uma figura pioneira da antropologia da saúde no Brasil. É autora de Descontrolada, uma etnografia dos problemas de depressão, 2018, Parteiras, Buchudas e Aperreios, uma etnografia do atendimento obstétrico não oficial em Melgaço, no Pará, 2011, entre muitos outros. O episódio de hoje é para amantes de limonada. É que nós vamos estar à conversa sobre as relações bastante complexas entre a antropologia e a arte da limonada. Ou, para ser mais preciso, vamos estar a falar sobre um livro recente, coordenado pelo Rodrigo e pela Soraya, os nossos convidados, que foi publicado pela editora Zouk, de Porto Alegre, em 2023, com um título bastante sugestivo: E quando a limonada antropológica azeda. É um volume interessante que recomendo vivamente, sobretudo para quem está interessado em refletir sobre as complexidades do trabalho de campo antropológico e, em particular, sobre aqueles momentos em que o trabalho de campo dá errado. O livro começa com uma breve introdução escrita pelo Rodrigo e pela Soraya e um prefácio de Karina Kuchnir, seguido de 8 capítulos escritos por autores diversos, com histórias de limonada antropológica que dá para o torto. E talvez fosse bom começar pelo início esta conversa que nós vamos ter aqui. Qual é a história de sucesso por detrás deste livro sobre fracasso, sobre projetos de campo fracassados em antropologia? Como surgiu a ideia deste livro? E como foram selecionadas as várias contribuições? Vocês podem apresentar de forma breve um bocadinho o conteúdo do livro e os seus vários autores? Não sei quem é que quer falar, se o Rodrigo ou se a Soraya. Vocês escolhem. Olha, eu tenho uma versão, tá, Gonçalo? Eu não sei se é a mesma versão do Rodrigo, mas quem sabe o Rodrigo começa e depois eu dou a minha versão. Acho que a gente nunca bateu as nossas Não. versões sobre a história do livro. Vai lá, Rô. Bom, a história do livro, na verdade, para mim, na minha versão, tem a ver com... A gente estava no meio da pandemia, todo mundo isolado, todo mundo tentando orientar as orientações, todo mundo tentando orientar as dissertações e teses dos nossos estudantes e fazer as nossas próprias pesquisas. E nesse meio tempo eu estava lendo um livro de uma jornalista que se chama Seu Paciente Favorito, 17 histórias extraordinárias de psicanalistas. E o livro é uma reunião de histórias que os psicanalistas contam sobre os seus pacientes favoritos. E várias dessas histórias têm a ver com processos terapêuticos que deram completamente errado. Então, os pacientes favoritos desses psicanalistas eram recheadas de histórias fracassadas. E aí, lendo esse livro, eu pensei muito sobre essas histórias dos fracassos que a gente não conta na antropologia, sobre as nossas pesquisas. E aí eu escrevi muito prontamente um e-mail para a Soraya, acho que um pouco com vinho, um pouco embevecido com o próprio livro, compartilhando a ideia, e ela foi de uma generosidade que é costumeira dela, tamanha, que abraçou a ideia, e a gente começou a armar esse livro, acho que ainda em 2020 ou 2021. Essa é a minha versão. Qual é a tua versão, Soraya? A minha versão é assim. O Rodrigo um dia me manda um e-mail fazendo um convite para organizar esse livro.
E eu achei sensacional, né, a proposta do livro e foi irresistível falar, né? Eu tive que falar sim para o Rodrigo. A gente já se conhecia há muito tempo, já tínhamos feito coisas juntos, a gente tem uma liga profissional muito legal, assim, e eu achei a ideia muito inovadora, né? Muito pé no chão também, e o meu principal interesse em me somar ao projeto com o Rodrigo era um lugar muito da docência, assim, né? Nesse lugar de ajudar estudantes, orientandos a, a lidar com todos os imprevistos, né, que acontecem, e a gente sabe que acontecem nas nossas pesquisas. Só que tem um lado também, sabe, Gonçalo, que eu nunca tinha vivido, embora eu já tenha feito alguns livros, que foi assim. A gente escreveu juntos, então, uma chamada pública, né? Então a gente gosta desse estilo de fazer uma chamada bem aberta, e é sensacional porque a gente consegue receber textos de pessoas que a gente sequer conhecia antes, né? Então fica muito, muito republicano o processo, assim, na nossa opinião. Escrevemos a chamada e aí colocamos nas nossas respectivas redes. Só que eu não sou das redes sociais e o Rodrigo super é. E aí, quando ele colocou na rede dele, deu alguns dias, ele vai se lembrar exatamente. Ele me escreveu e falou: Sô, a gente já tem uma proposta de editora. E eu achei, Gonçalo, sensacional, porque isso nunca tinha acontecido. Todos os livros que eu fiz, de alguma forma, eu tive que passar o chapéu, tive que buscar financiamento, tive que casar apoios, né? Então é uma é um trabalho que se faz mesmo para poder financiar um livro. E aí o Rodrigo fala: olha, o editor da ZUC já me escreveu no privado, já falou que quer publicar o nosso livro. Então, a gente, antes de receber qualquer capítulo, qualquer texto, a gente já tinha esse apoio para o livro acontecer. Então, isso é bastante incomum. Se deve, então, a essas boas redes, né, na internet, também as redes profissionais do Rodrigo. E e isso nos deu, assim, uma leveza para tocar o projeto, de não ficar preocupado de morrer na praia, né? Então a gente foi tocando o projeto já sabendo que ele ia acontecer de alguma forma. E isso é um outro cenário, sabe, Gonçalo? É muito mais otimista, digamos. Então, nesse ponto editorial, não houve uma limonada, né? Azeda, pelo menos ela estava bem adoçadinha. Então, a minha versão, ela fala um pouco desses processos editoriais, assim, né? Portanto, são Eu acho 8 que capítulos, não é? São 8 histórias de fracasso, Rodrigo, não é? Eu não sei se era isso que também querias dizer, mas eu estou um bocado curioso. Gostava que vocês falassem um bocadinho aos nossos ouvintes, não é? Sobre o conteúdo, não é? Que histórias de fracasso é que são apresentadas no livro, não é? E quantas propostas vocês receberam, porque imagino que sejam muitas, não é? Então, eu acho que isso é importante, assim, tratando desse livro que subverte um pouco a expectativa. Eu queria começar falando sobre todas as propostas, ou e-mails, mensagens que a gente recebeu e que não entraram no livro. E na maior parte delas, não é que elas não entraram porque a gente recusou ou qualquer coisa desse tipo. É porque as pessoas simplesmente escreveram pra gente, muito tocadas com a nossa chamada, dizendo que boa ideia. Eu tenho muitas e muitas situações sobre as quais eu nunca escrevi, nunca tive coragem de escrever e não sei se terei coragem de escrever sobre elas, mas vocês me instigaram. Alguns desses e-mails, inclusive, eles já avançavam numa proposta, contavam um pouco o caso, a situação. Mas eu acho que esse é um livro que, por trás dele, tem. A gente também descobriu isso muito rapidamente, que o livro teria autores, e isso não seria um problema, né? Mas tem muitas outras limonadas azedadas que não entraram nessa história, e não entraram por várias razões. E aí é uma questão que eu acho que tem a ver com algo que é central para a gente no livro, que a gente percebeu logo de cara, que é todas essas histórias que a gente conseguiu reunir, elas são histórias muito sensíveis para os seus autores. Nem sempre elas são histórias as mais orgulhosas, nem sempre elas são as histórias que abrilhantam mais a carreira de cada um deles. Pelo contrário, várias dessas histórias foram muito difíceis de serem escritas e, por isso, em vários casos, elas demoraram tanto para serem escritas. Então, só para citar um dos capítulos, tem um texto da Natânia Lopes, que é uma antropóloga e trabalhadora sexual, que conta no livro a recusa por parte de um professor para que ela fizesse o seu estágio fora do país por conta do trabalho dela como trabalhadora sexual. E ela faz toda uma reflexão sobre a etnografia e sobre a alta etnografia, sobre
as expectativas no universo acadêmico. E ela diz pra gente, assim, com todas as letras, e diz no capítulo: eu nunca tive coragem de escrever um texto como esse, e agora vocês me deram essa chance. Então a gente também teve que tratar com muito carinho tudo que a gente recebeu, porque não foi fácil, nem todas as histórias eram fáceis, e a relação com os autores também não era uma relação de um livro qualquer, de um livro que a gente faz uma chamada, recebe e bola pra frente, né? Esse exemplo que tu disseste é particularmente ilustrativo, eu acho, é exemplar, talvez, em muitos aspectos, porque eu acho que nós na antropologia há muito que estamos habituados a pensar no fracasso e no fundo, enfim, a cartilha antropológica é de, bom, o trabalho de campo é difícil, nós vamos com certeza encontrar obstáculos, vamos encontrar dificuldades, mas eventualmente vamos ter que ser capazes de transformar esses obstáculos, essas dificuldades, em histórias de sucesso, não é? Em histórias de sucesso. Usando muito o jogo de cintura, não é? Para utilizar uma expressão que utilizada também pela Soraya e pela Aline Bonetti num livro anterior, não é? Intitulado Entre Saias Justas e Jogos de Cintura. Usando muitos jogos de cintura, nós supostamente temos que ser capazes de ultrapassar estas situações. Mas vocês estão a dizer que, na realidade, quer dizer, nós temos muito a aprender olhando para, efetivamente, histórias onde tudo correu mal, não é? Histórias onde o fracasso foi o que efetivamente imperou e que, enfim, em muitos casos, como o Rodrigo estava a dizer há bocado, envergonhou mesmo os investigadores e as investigadoras. O que é que nós podemos aprender com estas histórias de fracasso? Qual é a grande mensagem? Como é que nós podemos passar de uma antropologia idealizada, não é, para uma antropologia possível? Como nos diz a Karina Kushner no prefácio do vosso livro. O que é que temos a aprender com estas histórias de fracasso? Eu vou trazer mais duas histórias do livro, Gonçalo, porque aí aos poucos também a gente vai apresentando os 8 capítulos, ou alguns deles, pelo menos, né? Mas assim, tem outros 2 capítulos que não à toa foram terminados, concluídos, quando os ex-orientadores foram convidados para ajudar a escrever. Eu achei isso bastante intenso, assim, nessa delicadeza da qual o Rodrigo já estava mencionando, né? Então, a Estefânia é uma das autoras que estava fazendo um doutorado sobre violência obstétrica no Rio de Janeiro e visitando, conversando com mulheres que tinham passado por situações de muita violência obstétrica. Essa é uma grande questão no Brasil atualmente, inclusive. E ela própria estava gestante nessa época do doutorado. E aí chega um dia, ela, né, foi entrevistando muitas pessoas e registrando tudo isso, né, gravando as entrevistas, e ela conhece uma mulher. Na verdade, essa mulher escreve para ela, salvo engano, né, Rodrigo? Numa mensagem, numa direct message, e elas começam a conversar e ela vai até a casa dela para entrevistá-la. Essa interlocutora, Gonçalo, conta uma história de violência obstétrica absurdamente difícil e sofrida e dolorida, a ponto da Estefânia, ela paralisou. Ela se sentiu tão envolvida e tão atravessada por essa história que ela teve que também passar pelo processo de admitir que ela não conseguia avançar com o tema e ela precisava vivenciar a gestação dela até o fim, parir e depois ver o que acontecia. Então, assim, sim, ela terminou o doutorado dela. Então, a princípio, tem uma história de sucesso lá no final. Mas esse processo de admitir para si mesma que não dá para continuar uma pesquisa, que ficou absolutamente incomensurável o sofrimento ali, e você precisa dar um passo para fora do seu trabalho e vivenciar a sua própria vida pessoal, no caso, uma gestação. Isso é um processo muito difícil para uma doutoranda. Corre-se muito risco, inclusive, de ser desligada, de ser desacreditada, de sofrer violência de gênero, inclusive, na academia, né? Ela escreve, então, esse texto lindamente com a sua, então, orientadora, que depois, né, também terminou a tese com ela. Foi até o final na defesa e tal, que é a Jaqueline Ferreira. O outro caso é o caso da Raquel Litério, que estava fazendo uma pesquisa sobre toda uma filosofia de vida que implicava valorizar muito a saúde, né? E o bem-estar, e o cultivo dos alimentos, o preparo, o consumo desses alimentos. Então, tinha toda uma
vida saudável aí, né? E ela vai fazer pesquisa, então, na Suíça, morando na casa de uma pessoa muito reconhecida da área, e ela e o esposo dela, e por uma série de situações, ela não consegue acompanhar, inclusive, esse padrão de consumo, inclusive, dos alimentos que eram tão mais caros, e opta por outros alimentos e tal, e acaba adoecendo. Adoece não por conta de uma outra dieta, mas pelo tipo de pressão que essa anfitriã que a recebe passou a exercer em relação a ela e o esposo. E ela adoece, então, assim, adoece muito, né? Teve que voltar prematuramente para o Brasil, interrompeu a pesquisa e teve que se valer, então, desse imbróglio, assim. Eu acho que esses dois exemplos, eles nos ajudam a pensar, vários outros do livro, né? É, assim, a gente não consegue somente contar a partir do ponto de vista no final, em que tudo deu certo, ou de alguma forma deu certo, ou conseguiu se desenrolar aquela situação. Mas reviver isso tudo e colocar o pé no chão e perceber que, olha, essas coisas acontecem, e acontecem de formas diferentes, obviamente, em cada pesquisa, mas elas acontecem. Eu acho que isso uma antecipação, de alguma forma, para um aluno mais neófito, né, de que ele vai enfrentar coisas e que talvez sejam muito difíceis e talvez intransponíveis. Acho que tudo isso é um ensinamento bastante importante, né? E não é, eu vou só terminar falando mais uma coisa e passar a bola para o Rodrigo, mas não é à toa, eu não comentei isso com o Rodrigo, mas assim, pensando nas suas questões aqui, Gonçalo, eu trabalho num programa que é nota 7 e que é a maior nota, né, de uma pós-graduação aqui no Brasil. E uma das palavras mais faladas no meu departamento, no meu programa de pós-graduação, é excelência. Somos um programa de excelência, somos um programa de excelência. E nós, eu e o Rodrigo, não recebemos nenhum texto de estudantes ou colegas desse meu programa de pós-graduação. Então, quando você está num programa que tem essa pressão de excelência, qual é o espaço que você tem para contar uma agrura, né? Para contar o quanto que você perde o seu face value de admitir essas coisas que são dos bastidores, muitas vezes, né? Acho que tem um cálculo aí político muito grande nisso também. Então, eu só queria terminar isso. É uma coisa que eu reparei há pouco, sabe, Rodrigo? Então, eu acho significativo também. Rodrigo, não sei se queres complementar um bocadinho, mas rapidamente, se puderes, está bem? Toca e aí depois eu volto. Ok, então eu passava para o Malinowski, de facto, que é outra questão que eu tenho aqui em mente. Eu reparei que o Malinowski é um autor que é citado tanto por vocês na introdução do livro, como pela Karina Kushnir, como também por vários autores. E é citado de uma forma que eu achei que um bocadinho ambígua, e eu estava interessado em explorar um bocado essa ambiguidade, em particular porque vivemos numa altura, não é, em que, em particular no mundo anglófono, eu diria, as gerações mais jovens de antropólogos estão a começar a recusar a leitura de clássicos como Malinowski, que são obviamente criticados como representantes do sistema colonial, não é? Homens brancos, representantes do sistema colonial. Eu gostava de entender um bocadinho as vossas motivações, ou de que forma é que vocês estão a trazer o trabalho de Malinowski, como poderia haver também outros autores ou autoras clássicas, não é? De que forma é que estes autores e autoras clássicas informam as vossas reflexões sobre o azedume da limonada antropológica? Eu acho que tem várias formas de responder essa pergunta. Uma delas é um pouco mais objetiva e dizer simplesmente que o ano que a gente estava preparando e a expectativa de lançamento do livro em 2022 seria a comemoração das efemérides dos 100 anos de publicação dos Argonautas do Pacífico Ocidental. Sendo um autor tão canônico em termos de debate de método, a gente reconheceu que o Malinowski era incontornável na nossa conversa, incontornável naquele livro, incontornável que a gente dissesse algumas coisas sobre ele. E por isso, logo na nossa primeiro ou segundo parágrafo da introdução, no texto que eu e o Soraya escrevemos,
a gente retoma o Malinowski, menciona a celebração dos 100 anos e diz que talvez seja a hora da gente voltar para os Argonautas e pensando sobre aquilo que não está, pelo menos naquele livro, que são todas as dificuldades e as histórias de fracasso. O que não significa que isso não esteja em outras elaborações malinovskianas. Mas aí eu acho, e aí sendo muito honesto, eu acho que tem uma coisa também de quase um ato falho, pelo menos da minha parte, de quando a gente pensa no Malinowski, a gente pensa nesse trabalho de campo bem-sucedido. Que a primeira coisa que me vem na cabeça são os Argonautas, é o trabalho de campo bem-sucedido, não são as histórias dele sobre os fracassos e os problemas que ele enfrentou no trabalho de campo. Então, eu acho que aqui também tem quase como se fosse um jogo de escalas, né? A gente reconhecer que o Malinowski que a gente apresenta e que a gente ensina não é o Malinowski da ponderação com relação ao trabalho de campo. É um Malinowski muito assertivo com relação às certezas e ao sucesso que o trabalho de campo, caso a gente siga todas aquelas prescrições que ele dá, que a gente teria, né? Um trabalho de campo muito bem sucedido. E antes de passar para a Soraya, eu queria falar duas coisas. A primeira é que quando a gente ainda estava escrevendo essa primeira versão da introdução, a Soraya escreveu uma frase muito singela, mas que para mim fez todo sentido, que é a gente precisa evitar nesse livro todo essa espécie de ímpeto salvacionista da antropologia quando a gente descreve as nossas pesquisas, que é um pouco quando dá errado, a gente se saiu super bem, a gente driblou a situação e transformou numa pesquisa ainda melhor, porque nós antropólogos fazemos isso, né? E a segunda, que é uma característica que só depois, na verdade, eu me dei conta, é que apesar do fato da gente fazer um livro durante a pandemia, e as pessoas, estava todo mundo passando por isso, nenhum dos capítulos do livro é sobre a pandemia, é sobre pesquisas na pandemia. O que eu acho muito legal, porque, primeiro, esse não é um livro que participa exatamente dessa produção sobre a pandemia, a partir da antropologia, mas segundo, pelo fato de que esses fracassos eles acontecem a despeito das pandemias e a despeito dessas coisas, desses mega eventos, né? Pode ser uma coisa muito singela, como eu briguei, eu me apaixonei, alguém morreu, alguma coisa no campo aconteceu que me afetou profundamente. A gente não precisa de uma pandemia para fracassar, né? Próxima pergunta, passamos para o writing culture. Porque eu cresci, provavelmente vocês também, cresceram antropologicamente nos anos 90, não é? Com a crítica pós-moderna e a nova geração writing culture, não é? Todos nós provavelmente fomos influenciados imenso pelo trabalho do James Clifford e o George Marcus. E writing culture é um marco em muitos aspectos e um deles é precisamente também na forma como nos convidam a olhar para o fracasso e as dificuldades de uma maneira mais positiva, parece-me a mim. Quer dizer, começamos a ter um convite para aceitar falar sobre as complexidades do trabalho de campo antropológico com uma franqueza que até então de facto não era comum. Estou a pensar em livros como Fieldwork in Morocco, do Paul Rabinow, em que nós lendo aquilo, de facto é uma sucessão quase infindável de episódios completamente caricatos que sugerem tudo menos uma empresa, uma empreitada bem sucedida. Quer dizer, é um fracasso atrás de outro fracasso. As coisas estão a correr mal. E Rabinal estava a dizer uma coisa muito importante, que estava a dizer que não há problema em falar sobre isto, ok? Não há problema em falar sobre isto. E eu acho que é um bocado o que me faz pensar nas conexões entre o que eu gostaria de chamar a geração da limonada azeda e a geração do writing culture. Como é que a vossa proposta se conecta com o tipo de intervenção que estava a ser feita nos anos 80 por antropólogos como o James Clifford e o George Marcus? Olha, Gonçalo, a partir dessa sua pergunta, eu vou provocar um pouco você de volta, assim, porque quando eu li, por exemplo, Fieldwork in Morocco, eu estava bem no mestrado, né? E para mim, já naquela ocasião, não ficou assim uma sensação de que são pequenos episódios rocambolescos, como você falou, mas de que são pequenos detalhes que ele traz e que ele prestou atenção nesses detalhes e de que eles eram significativos de alguma forma.
para poder entender um pouco mais, né, daquele lugar que ele estava frequentando. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de ensinar quando a gente está, né, trabalhando com pesquisadores que estão começando a carreira mesmo. Eles vão para o trabalho de campo, quer seja onde for, né? E eles voltam assim, Soraya, não aconteceu nada, não vi nada, né? Assim, e aí, com o diário de campo, com a memória sendo ativada para os detalhes, eles vão prestando atenção em pequenas falas que são ditas, ou então interpelações ou silêncios, que a princípio podem parecer muito inúteis, mas ali estão as pequenas coisas que eles vão, né, aproveitando para entender aquela realidade ali. Então, eu acho que essa geração, né, e eu gosto muito do trabalho do Rabinowitz, é, eu acho que para mim, naquela época, como mestranda, há 20 anos atrás, foi muito inspirador, né, de aprender a olhar no detalhe, né, essa coisa menor, mais insignificante a princípio, e que depois pode ser melhor entendida e analisada. Então, acho que é muito revelador a gente prestar atenção nisso tudo. Mas, para isso acontecer e ter um potencial analítico, e ter um potencial reflexivo, e ter um potencial de depois integrar um texto com fôlego, é preciso fazer trabalho de campo, né? Então, acho que quando a gente resgata né, o centenário do Brônio e, de alguma forma, reconhecendo todas as críticas que são feitas ao trabalho dele e tudo, mas ainda assim a gente está fazendo também um elogio a, a gente se jogar mesmo, né? A gente se permitir emocionalmente, inclusive, temporalmente, e agora, depois da pandemia, o grande desafio que é o presencial, né? Eu vejo os estudantes muito reticentes em fazer contato presencial. Então, tudo isso acho que é um convite a gente se jogar um pouco na relação mais estendida, tranquila e lenta mesmo, né, do trabalho de campo, onde esses pequenos detalhes têm a chance de surgir na relação que se estabelece ali, mais ou menos conflituosa que a relação seja, né? Ela não precisa ser, como disse mesmo o Geertz, né? Não precisa ter empatia, não precisa ser bonita a relação para a gente produzir boa antropologia. Eu acho também que o Writing Culture, ele vai depois também, ele me provocou muito, eu sou da mesma geração de Gonçalo, eu acho que Gonçalo é mais novo que eu um pouco, mas ainda assim, eu acho que o Women Writing Culture também me provocou muito, né? Mostrando inclusive um monte de lacunas que o Writing Culture deixou para a gente, para podermos pensar. Então, eu, em vez de pensar nos episódios rocambolescos, eu pensaria realmente no valor dessas filigranas, né? Dessa delicadeza da relação. Soraya, como é que nós passamos da geração Writing Culture para a geração da limonada azeda? O que é que vocês estão a trazer de novo? Essa é que é a minha questão. Posso tentar. É, eu acho que tem algumas coisas, né? E talvez a primeira delas seja, acho que a gente tem algumas características nesse livro, que é um livro feito a partir e no diálogo muito direto com antropólogos e antropólogas brasileiras, formados no Brasil, a maior parte deles. Esses antropólogos, eles participam, em termos geracionais, a maior parte deles, não todos, mas em termos geracionais, de um momento da academia brasileira de expansão absoluta. Então, vários dos casos envolvem, por exemplo, os brasileiros indo para fora do país, fazendo pesquisa, como é o caso do Guilhermo, que nem é brasileiro, mas que trabalha aqui no Brasil há bastante tempo. O caso da Natânia, nessa ida frustrada dela para fora. O caso da Raquel, na ida dela para a Suíça. O caso de antropólogas consagradas, como a Clarice Kohn, que tem uma pesquisa muito substantiva com o Xicrim e teve que participar de uma espécie de mediação durante o processo de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que esse livro é reflexo desse momento, tanto da academia brasileira, em que o perfil de pesquisadores está fazendo coisas que em outro momento a gente não fez. Eu acho que diz muito sobre essa espécie também, um bom pulso da academia brasileira e de todas as moralidades implicadas no nosso cotidiano. Eu acho que isso é interessante também da gente pensar essa espécie de economia moral da etnografia a partir das tradições disciplinares. Afinal, as tradições disciplinares não são só os textos, as metodologias, as teorias, também tem uma economia moral por trás. Então acho que seria incrível da gente pensar numa limonada azeda em Portugal, e aí devolvendo a pergunta para o Gonçalo, o que seria diferente se a gente fizesse essa chamada em Portugal?
Mas eu acho que tem a ver com o momento do país também, um momento em que tem um conjunto de questões aqui que não estavam colocadas nos anos 80, nem nos anos 90, nem na primeira década dos anos 2000. O conjunto de questões que esses pesquisadores e as pesquisadoras enfrentou, são questões contemporâneas, são questões contemporâneas que se impõem para a gente. Então, eu acho que não necessariamente tem uma novidade teórica, mas tem um pulso moral dessa economia moral da etnografia que eu tenho chamado, que eu acho que se vincula a questões que são locais, que seria muito interessante da gente pensar transversalmente, então, devolvendo para o outro lado do oceano, o que que aconteceria se a gente pensasse nesse livro fora do Brasil. E além disso, que se vincula muito com processos políticos e questões que viraram questões prementes para a nação nos últimos 20 anos, no século XXI. Não tenho dúvida disso. Eu acho que vocês estão a ser modestos. Acho que estão a ser modestos. Diz, Soraya, desculpa. Eu queria só acrescentar uma coisinha no que o Rodrigo falou, assim, que esse contexto, inclusive, de uma economia política, né, da produção antropológica, com um desfinanciamento brutal nessa Sim. última década, né, com perseguição a pesquisadores e alguns temas. Então, assim, é uma geração que ela tem uma reticência, inclusive, né, de que será que dá certo fazer uma pós-graduação? Será que eu vou utilizar esse diploma de alguma forma para me empregar depois? Há um certo desencantamento, eu acho, sabe, Gonçalo? Comparando com as condições que a geração de writing culture teve, assim, com dinheiro, apoio institucional, 1 ano e meio no mínimo de trabalho de campo do outro lado do mundo. Nossa, assim, é muito diferente. Nossos alunos nos chamam para um, uma pragmatibilidade da academia hoje que não tinha no século passado, nem no Brasil, eu acho, né? Então, assim, condições que as famílias oferecem, condições de, né, de acesso à língua, a livro, né, condições de se bancar por um congresso, assim, é outra realidade. Então, eu acho que isso também azeda um certo modelo de pesquisa que as gerações anteriores nos legaram, né? E a gente está agora enfrentando os desafios disso. Então, azeda um projeto antropológico, na verdade, né? Não necessariamente as pesquisas individuais somente. Só para pensar um bigger spectrum, assim, né? Não, eu acho que tens toda a razão. Eu colocaria talvez desta forma: se vos tentasse distinguir da geração Writing Culture, eu diria que, enfim, o pessoal da Writing Culture estava preocupado com o que nós poderíamos chamar pequenos falhanços, não é? E o que é que nós podemos aprender com pequenos falhanços, não é? Olhando para a filigrana, como tu estavas a dizer, Soraya, há bocado, a filigrana da experiência antropológica, o que é que ela nos revela, o que é que nós podemos aprender com pequenos falhanços no terreno. Mas eu acho que vocês estão a dizer uma coisa que é mais radical. Vocês estão a dizer que na realidade temos que também falar dos grandes falhanços, não é? E dos grandes falhanços, porque eles também fazem uma parte extremamente importante daquilo que é a antropologia, daquilo que é a ciência, não é? E esses grandes falhanços estão completamente fora dos horizontes de análise até há bem pouco tempo. E provavelmente estão a ficar agora um bocadinho mais, como estavas a dizer, Soraya, porque precisamente a questão do falhanço em grande escala está a ficar cada vez mais premente, tendo em conta o desfinanciamento da economia, a crise das humanidades, a crise de ciências como a antropologia, enfim, etc, etc. Há outro elemento que eu gosto muito no vosso livro, que é um elemento de autoajuda, que eu acho que Writing Culture não tinha. É extremamente útil ler o vosso livro como um livro de autoajuda, um self-help book, não é? Basicamente, é isso. É como se nós estivéssemos a fazer psicoanálise sobre nós próprios, não é? Uma análise terapêutica sobre nós próprios e dizer, ok, isto aconteceu comigo também e não há problema. E não há problema. Eu tenho que arranjar uma forma de lidar com estas questões. Portanto, eu acho que essa dimensão também é extremamente importante no vosso livro e, sem dúvida, ajuda a explicar o sucesso da chamada pública que vocês fizeram. Nós não temos muito mais tempo e eu tenho só uma pergunta final. O Rodrigo começou por dizer que o livro começou com a pandemia, não é? Começa a ideia do livro no contexto da pandemia. E, de facto, a pandemia
levantou todo um conjunto de questões relativamente ao futuro do trabalho de campo antropológico. E o que é que mudou efetivamente no trabalho de campo com a pandemia? Nos Estados Unidos está-se a falar em etnografia de mosaicos, está-se a acabar com a ideia de um longo trabalho de campo, fazer trabalho de campo mais curto, etc. Bom, o que é que vocês acham que mudou efetivamente com a pandemia, no contexto da limonada antropológica? Eu queria começar falando porque eu queria que a Soraya terminasse falando, porque é ela quem dá tantas aulas sobre etnografia e é ela que é formada numa tradição de etnografia do Brasil muito importante, dessa pesquisa de campo de longa duração, dessa pesquisa de campo muito detalhada, dessa convivência. Na verdade, da minha parte, o que eu acho que me cabe é simplesmente o relato, que me parece que todos nós aqui compartilhamos, de que nós fomos formados por professores que estavam imbuídos por todo esse espírito da etnografia, do trabalho de campo duradouro, do trabalho de campo que tinha uma série de características e que hoje me parecem que são impossíveis ou quase difíceis da gente ensinar. Elas parecem não colar mais em sala de aula. Então, eu acho que tem uma coisa muito curiosa do nosso lado, que é quase como se a gente estivesse numa geração in-between, assim, tendo sido formado num certo estilo e tendo agora que atender a demandas que pouco tem a ver com esse estilo. Talvez eu esteja sendo pessimista demais, a Soraya possa melhorar um pouco, mas a minha sensação de in-between para ensinar e pensar trabalho de campo é constante na sala de aula. Eu fico com pesar, Gonçalo, que a gente não tenha mais tempo, mas eu acho que esse é um primeiro contato com você e a gente vai continuar conversando. Eu gostei muito das perguntas que você elaborou para nós. Eu vou falar o seguinte: eu adorei esse seu último ponto, Gonçalo, sobre um livro muito mais, talvez, acolhedor e no sentido também mais solidário do que foi Writing Culture, né? Que havia, parece ali, uma grande competição por ser vanguarda. E agora na Limonada, a gente parece que está realmente fazendo um processo aí eu não diria de análise, mas diria de terapia de grupo, em algum sentido, né? De coletivamente, assim. Então, eu queria agradecer. Esse ponto é muito legal, porque eu tenho visto um movimento semelhante aqui no Brasil, no movimento feminista, que leva muita porrada politicamente e também nas ruas, obviamente, mas o movimento feminista no Brasil tem feito muitas iniciativas de autocuidado da comunidade feminista, né? E eu acho que tem um pouco a ver também com o que o Gonçalo estava dizendo. Sobre o impacto da pandemia, né, no trabalho de campo, de fato, eu vim de uma escola muito fonsequiana, né, Rodrigo, como a gente chama, de Cláudia Fonseca, ali na Federal do Rio Grande do Sul, onde eu e o Rodrigo estudamos, e é essa tradição mesmo de longos trabalhos de campo. Eu não sei se é a pandemia, eu já notava algumas dificuldades dos alunos se embrenharem por muito tempo e voltarem muitas vezes, né? Eu acho que tem aí uma coisa que é da comunicação remota do mundo, tanto do Tinder, quanto do WhatsApp, quanto das direct messages das redes sociais, que ela estabelece uma outra temporalidade de diálogo, que é muito mais individualista. Eu escrevo, você me responde quando você puder, e eu faço o mesmo, né? Só que no trabalho de campo face a face, é no simultâneo, é no espontâneo também, não tem muito tempo para reflexão, assim. Então, eu sinto essas gerações mais jovens em sala de aula com um pouco de dificuldade mesmo de passar para esse modo, né, do espontâneo no calor da hora. Acho que isso vem de antes da pandemia, mas se acirrou. E o que eu sinto é uma migração grande para as etnografias, que foi uma saída estratégica no momento de isolamento social, mas que parece que está bombando e que está continuando, né? E muita coisa no próprio quintal, né? No sentido lato de quintal, né? Então, muita pesquisa voltando para a própria realidade, da própria comunidade, da vizinhança e tal. Que é interessante, o Brasil sempre fez muita antropologia em casa, mas de novo, né, fica numa zona talvez um pouco confortável para essa geração. Então, não sei. Eu estou aqui falando como professora, um pouco assim, querendo provocar mesmo os estudantes, né? E nesse encontro intergeracional que a universidade nos promove, que eu acho que é fantástico isso, né? Eles me provocam e eu provoco de volta. Mas eu acho que é uma pergunta para a gente continuar pensando, viu, Rodrigo? Essa de
impactos da pandemia no trabalho de campo. Agradeço, Gonçalo, aí por isso também. E eu agradeço-vos a vocês a oportunidade de falarmos sobre e quando a limonada antropológica azeda. É um exercício, como tu disseste muito bem, Soraya, de terapia de grupo fabuloso. É preciso mais livros como este, oportunidades para pensar, para fazer um bocadinho de tanto autoanálise como também terapia de grupo. Espero que vocês tenham gostado. Para os ouvintes e as ouvintes, no site do Tecnografias vocês vão encontrar mais informações sobre o livro do Rodrigo e da Soraya. Boas leituras. Acabaram de ouvir um episódio do podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área da antropologia e das ciências sociais. Tecnografias é um podcast produzido pelo coletivo internacional SciTech Asia e apoiado pelo grupo de pesquisa Tecnociência, Sociedade e Ambiente do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra. A música e a sonoplastia é da Lívia Homer. Obrigado.